Graça e paz, bom dia. Estava meditando aqui em Isaías e gostaria de partilhar com vocês aqui essa palavra maravilhosa do Senhor, que diz assim, Isaías 1:2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então, quando eu li isso, eu já parei, né? Já achei gloriosa essa palavra, né? Ouvi os céus e dá ouvido à terra. Ou seja, toda a criação pare e ouça, porque é o Senhor quem fala. É o Senhor, o nosso Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ele começa falando, né, de que é como a criação tem que parar para ouvir o seu Senhor que fala. Mas logo depois o retrato é a descrição da condição espiritual em que Israel se encontrava. Eles não eram capazes de fazer isso. Eles não eram capazes de ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Por quê? Porque eles não conheciam mais o seu possuidor. Aquilo que os animais têm de natural, o ser humano perdeu com a queda. O ser humano morreu espiritualmente, está completamente alienado de Deus. E se não nascer de novo, não pode, por si só, ouvir o Senhor, aceitar, atender o seu chamado, né? Então, nós vemos aqui que ele fala, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Assim como Israel étnico não tinha entendimento, não tinha o conhecimento de Deus mais, havia perdido, havia apostatado, havia se desviado. Assim eu vejo hoje a igreja sem conhecimento, sem entendimento. Nós explicamos, mas o povo não entende, não entende. Né? Israel não tem conhecimento, as pessoas, muitas se libertaram do engano. Graças a Deus, louvado seja Deus. Todos os dias nós vemos pessoas testemunhando de que foram, né, tiveram seus olhos abertos para a verdade, saíram das seitas, mas muitos permanecem sem conhecer e sem entender, né, sem conhecer o seu Senhor, né? Que nem o cãozinho conhece seu dono, o gatinho, né? Que tem aquela necessidade de estar perto, de fato conhecer, de se aproximar, né? O ser humano perdeu isto, né? Não tem conhecimento mais do seu Deus e não entende. Aí, por que ele não entende? Não, aí antes disso, né? Aí ele diz aqui, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, corruptores, que abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então aqui é um retrato muito triste, né, do falso cristianismo, da falsa igreja, né, que é um povo carregado de iniquidade, que promove escândalos, né, que envergonham o nome do evangelho, né? Então nós vemos vídeos e mais vídeos, todo dia está viralizando um novo vídeo terrível, né, de crimes mesmo cometidos por pessoas que deveriam cuidar, zelar pela vida do rebanho, né, na verdade cometendo crimes absurdos, né? Nós vimos essa semana o escândalo do pastor que estava bolando um evento para ver a irmã de biquíni. Então, filhos corruptores que abandonaram o Senhor.
blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, né? Tiveram aquele primeiro conhecimento das coisas de Deus, foram para a igreja, mas nunca nasceram de novo. Eles voltam para trás e o seu estado é pior que o primeiro, mas não saem da igreja, permanecem lá dentro. E aí fazem o quê? Blasfemam de Deus. É falsa profecia, falso ensino, distorção descarada da palavra de Deus, não tem temor em pegar um texto bíblico, ler e falar qualquer absurdo para manipular, para ganhar dinheiro, para ganhar cargo, para ganhar notoriedade, para ganhar destaque, para ser admirado, para isso, para aquilo. Blasfêmia. Blasfêmia contra o Senhor. Foi banalizada a blasfêmia contra o Senhor. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Aí eu me lembro daquele pessoal, né, que vai e fica rodopiando lá, feito doido, né, e faz até uma espécie de mandinga, né, nas igrejas já se fazem, né, para se obter coisas. Então, é uma insanidade, né, não há coisa sã, né, todo o coração está enfermo, toda a cabeça está doente. Esse é o retrato do coração endurecido, entregue a si mesmo. São os maiores disparates que nós vemos, né? Não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Então, se o Espírito Santo não amolecer o coração, não conceder arrependimento, novo nascimento, uma nova mentalidade para compreender o Senhor, o retrato que nós temos aqui é este. É um retrato triste, né, daquilo que deveria ser o povo de Deus, mas que não ouve o Senhor, não conhece o Senhor e não entende o Senhor. E essa é a realidade que nós estamos vendo hoje. O que às vezes eu fico mais impressionada é que tudo isso que a palavra de Deus aqui está chamando de enfermidade, de doença, de insanidade, as pessoas estão fechando os olhos para isso e aceitando já como algo normal. Esses dias eu ouvi que são meras peculiaridades as diferenças entre denominações. Não vou dizer aqui que existe a denominação perfeita, não se trata disso. Não se trata de sectarismo. Mas não são meras peculiaridades, certas diferenças. Não. São aberrações, são blasfêmias, são insanidades, são enfermidades. Essa que é a verdade. Eu queria compartilhar isso com vocês amanhã, em nome de Jesus.